Muito bem, nesta videoaula vamos apresentar algumas técnicas de programação voltadas ao uso e configuração da interface de comunicação serial do microcontrolador. Nosso caso mais específico é a interface USART2. As interfaces USART elas são amplamente utilizadas por uma variedade de periféricos aí no mercado, tais como módulos GPS, módulos GSM, módulo de comunicação via satélite, a Iridium, comunicação entre microcontroladores mesmo, comunicação com softwares do tipo terminal e etc. A interface de comunicação serial no microcontrolador ela é conhecida como USART, que vem de Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. No momento da transmissão, essa interface ela é responsável por o quê? Por estar recebendo os dados do barramento interno do microcontrolador, né? E de uma forma paralela converter eles para transmissão bit a bit serial através aí do pino de TX. Já no momento da recepção, ela faz o caminho oposto. Bom, esse tipo de comunicação aí que a gente vai estar usando, ele é conhecido como assíncrono. Por quê? Tanto o Rust quanto o Target, eles não compartilham uma linha comum de referência de clock. Então a gente pode observar que só existe a conexão de RX com TX e de TX com RX. Nesse caso, o Rust e o Target, eles devem possuir aí as mesmas configurações, baud rate, stop bits, número de bits transmitidos, para que essa comunicação ela possa estabelecer com sucesso. Caso contrário, a gente vai ter problemas aí. Então é muito importante que também as fontes de clock dos microcontroladores aí, por exemplo, ou do microcontrolador e também do módulo que a gente estiver utilizando para comunicação, elas estejam aí com bastante precisão, né? Caso contrário, a gente pode perder alguns dados na comunicação. Bom, as configurações mais comuns no protocolo serial, quais que são? Baud rate. O baud rate ela é a velocidade de transmissão do dispositivo. E é normalmente dado em bits por segundo. Então, 2.400, 9.600, 19.200, etc. Outra coisa importante é a paridade. A paridade ela define o modo que os dados são acomodados no quadro para transmissão. E ela pode ser utilizada, por exemplo, para se detectar erros também na transmissão. Ela é classificada como nula, par ou ímpar. Já os bits de parada eles são enviados no final de cada quadro que é transmitido. E ele permite que o receptor sincronize esse sinal. Ele pode ser configurado com meio bit, um bit e meio ou 2 bits de parada. O número de bits de dados ele especifica quantos bits de dados são transmitidos ali em cada quadro. O mais comum é 8, mas pode ser configurado com 7 bits, 8 bits ou até 9 bits. E aqui a gente tem um exemplo, né, de transmissão aí do frame serial, com start, stop e os bits ali do frame, que formam o frame. Bom, o microcontrolador STM32F103C8, ele é equipado, olha que legal, ele já vem com 3 USARTs independentes, que podem trabalhar aí com velocidade de comunicação de até 4.5 megabits por segundo. Aqui a gente tem no quadro da esquerda os pinos disponíveis para cada uma das interfaces seriais. Então, por exemplo, a serial USART 1, ela consome ali o pino PA9 e o pino PA10 no mínimo, que é o USART TX e RX. E pode consumir o pino PA8, PA9 e PA11. Claro, se a gente quiser trabalhar aí, por exemplo, com o RTS, né, que é o controle de fluxo de hardware, o CTS também, né, etc. E para os ART2 seria o pino PA2 e PA3 para TX e para RX. Então nós vamos estar utilizando, em nosso caso, os ART2, pinos PA2 e PA3. Poderia ser também uma USART3 no pino PB10 e pino PB11. Isso dá poder aí para o desenvolvedor e também flexibilidade para se utilizar as portas. No quadro da direita, nós temos aí a configuração de GPIO, que é necessária para cada uma das portas da USART. Então, a gente pode, por exemplo, na porta de TX,
Se a gente está trabalhando de uma forma full duplex, ou seja, podendo transmitir e receber ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar no TX com a opção de Alternate Function Push-Pull. E no RX com ou input floating ou input pull-up. Isso daí vai ser legal porque a gente vai utilizar agora a ferramenta gráfica para a gente configurar. E ela já vai fazer automaticamente para a gente essa configuração do GPIO. Antigamente, aí, quando a gente desenvolvia utilizando SPL, né, as APIs de SPL, Standard Peripheral Libraries, a gente tinha que ter em mente bastante disso daí para a gente fazer o desenvolvimento ali na unha. Agora com a ferramenta gráfica a gente já tem aí uma aceleração aí, a gente já ganha um tempo porque ela vai fazer essa configuração para a gente. Mas não custa falar, porque isso pode ser importante aí para o desenvolvedor se ele tiver algum probleminha, precisar aí fazer algum ajustezinho. E é isso aí, finalizamos aqui a parte de apresentações, né? Vamos agora para a parte prática da nossa Cube IDE. Muito bem, vamos voltar à nossa ferramenta gráfica. Vamos desabilitar aí os pinos PA0 e PA1, pois não vamos utilizá-los mais aqui neste exemplo. Então, a gente clica aqui, utiliza a opção Reset State para os dois pinos, PA0 e PA1. Bom, em seguida, a gente vai vir aqui em System Core, né? Porque a gente pode observar aqui que o conversor analógico digital já foi completamente apagado, quando a gente colocou em Reset State os dois pinos que a gente estava utilizando. A gente vai aqui na opção de DMA para a gente garantir que a gente vai deletar aqui a configuração que a gente tinha feito no exemplo anterior, para o DMA. Perfeito. Agora nós vamos configurar a USART2. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Connectivity, USART2. Nós vamos agora selecionar aqui alguns parâmetros. O modo de funcionamento aqui, nesse caso, que a gente está utilizando, é o modo assíncrono. Nós vamos desabilitar o controle de fluxo de hardware, eu não quero utilizar RTS nem CTS. Agora os ajustes de baud rate. Eu quero trabalhar nessa aplicação inicial em 9.600 bits por segundo. Quero 8 bits de paridade, incluindo paridade. Paridade known, tá? Não quero utilizar paridade aqui, então vou trabalhar com 8 bits de dados. Quero um stop bit. Transmissão, né? Vai ter direção de transmissão dos dados e também de recepção. E um oversample máximo aqui com 16 samples no máximo. Vou deixar aqui o padrão da configuração. Uma coisa aqui que eu acabei não mostrando, né? A gente pode, claro, configurar, por exemplo, interrupções, nós vamos mostrar daqui a pouco, para criar uma biblioteca aí para recepção, um buffer circular para a nossa porta serial. A gente pode utilizar DMA também, que a gente vai mostrar numa outra videoaula mais para frente também, para a nossa porta serial. E aqui a gente pode configurar os pinos, né? O TX, o RX. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, no RX está no modo input, sem resistor de pull-up ou pull-down. Poderia às vezes colocar um resistor de pull-up ou pull-down se eu não soubesse como é que é a transmissão do circuito que eu estou tentando conectar. Aqui, como eu estou conectando agora nessa aplicação com um conversor USB serial, aí comum de mercado, eu sei que esse conversor ele já tem na saída dele características aí de push-pull, né? Então eu não vou precisar configurar pull-up ou pull-down para esse caso. Então eu deixo assim dessa forma. A saída vai ser uma saída de Alternate Function Push-Pull. O máximo, a maior velocidade vai ser no nível alto. Perfeito. Eu não vou criar o user label para esses caras. Eu vou manter o original, tá? Então eu vou manter aqui os nomes USART2TX e USART2RX para minha aplicação, tá? Não quero agora mais trabalhar a partir desse momento aqui com rótulos, que nem eu estava trabalhando para GPIO, né? Em GPIO eu estava utilizando bastante a rotulagem aí dos pinos. Agora eu não quero utilizar, eu quero utilizar o rótulo padrão da ferramenta, vamos assim dizer. E é isso daí, tá? Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai visualizar lá na nossa aplicação
como é que é o funcionamento. Então, para isso, nós vamos abrir lá a pasta de exemplos 15, né? Então, vamos lá no exemplos 15. Mais uma vez, copiar o código. E colar lá no nosso arquivo main. Vamos analisar o nosso código agora. Simples, né? A inicialização similar ao que a gente tinha aí anteriormente. Agora foi feita a definição para o art2 e aí o nosso haul. E ele vai estar utilizando essa estrutura, esse handle, né, que ele é composto aqui de vários membros aqui de configuração. O que mais? Inicialização também agora da UseArt2. Nós criamos aqui nessa aplicação, uma aplicação bem simples, né? Ainda não estamos trabalhando com buffer circular, então vocês vão ver que é uma aplicação simples para porta serial. Nós criamos aqui uma variável do tipo char, ou seja, vai receber apenas um caractere, chamada serial_rx. Aqui faz a inicialização das roles, também do systemconfig, né, do clock, do GPIO e da UseArt. E olha aqui que a aplicação nossa ela vai fazer. Nós vamos simplesmente transmitir a palavra teste, né? Nós estamos transmitindo a palavra teste, que tem um total aqui de 5 bytes, para nossa porta serial 2. E aqui nós colocamos um timeout de 1000 milissegundos, ou seja, em 1000 milissegundos essa função ela vai ter que transmitir aí a palavra trash. Claro que ela vai transmitir muito mais rápido, porque nós configuramos com baud rate de 9.600 bits por segundo. Só que, como característica aí de várias funções que a gente tem nas APIs haul, a gente pode trabalhar com timeout. E a gente poderia, por exemplo, né, como eu expliquei anteriormente, né, em algumas videoaulas anteriores, usar esse artifício, né? Pegar a saída desse transmit, né? Se, por exemplo, a transmissão não fosse feita com sucesso, algum problema no periférico, etc., a gente tinha um feedback, pelo menos para dizer o seguinte, ó, não foi transmitido. Tenta agora resolver isso de alguma forma, né? Fecha a porta serial, abre a porta serial, sei lá, inicia de novo a porta serial, algo do tipo. Então a gente tem essa possibilidade aqui em muitas funções da biblioteca haul, né? Trabalhar aqui com o timeout. Mas aqui eu deixei dessa forma bem simples. Apenas chamei a função, coloquei um tempo aqui mais do que suficiente de timeout, vamos dizer assim. Coloquei o número de caracteres que eu quero transmitir e coloquei a palavra que eu quero transmitir, que tem exatamente 5 caracteres. Para a recepção, eu vou dizer o seguinte, ó, legal, de novo, porta serial 2, eu quero que os dados recebidos sejam colocados, como aqui é um ponteiro, eu vou passar o endereço para ele, o endereço da variável que eu quero receber o valor. Então, a minha variável, a variável serial_rx, que é uma variável do tipo char. E ela tem 1 byte apenas, porque é uma variável do tipo char e não é um vetor aqui. Tá? Eu poderia colocar um vetor de caracteres aqui para estar recebendo usando a função uArtReceive. Agora, nessa função, eu coloquei um tempo de 10 segundos, para dar um tempo aí do usuário estar lá no terminal serial transmitindo o dado que ele quer receber lá do outro lado. E vamos transmitir aqui mais uma vez o que foi recebido na porta serial. É como se fosse uma função de echo, para receber e mandar de volta para o usuário ter certeza que foi recebido com sucesso. Vou dar um delay de 1 segundo e o processo vai ficar repetindo aqui. O que mais que a gente tem aqui? Vamos lá. Ó, essa função foi criada automaticamente pela ferramenta gráfica, que faz a inicialização da UseArt2, com baud rate de 9.600, 8 bits de dados, um stop bit, sem paridade, o modo de TX ou RX, né, o full duplex, sem controle de fluxo, né, por hardware, e aqui com oversample. Exatamente aquilo que a gente configurou na ferramenta gráfica. Vamos então agora compilar essa aplicação, transmitir e testar aí na placa. Importante, nós vamos utilizar aqui agora
o conversor USB serial. Eu vou mostrar como é que a gente conecta ele na nossa placa de desenvolvimento. Nós vamos também conectar o nosso analisador lógico e vamos usar dois canais. Então vamos conectar o primeiro canal do analisador lógico na porta no pino PA2 e vamos conectar o canal 2 no pino PA3. Esses dois pinos, eles estão ali do lado esquerdo da Blue Pill, da nossa plaquinha central. Estão ali na barra de pinos ao lado esquerdo da Blue Pill. Então vamos fazer essas conexões agora e vamos transmitir e fazer os testes necessários aí na aplicação. Muito bem. Agora, antes de fazer aí a transferência da aplicação para a gente poder estar testando, o que eu vou mostrar para vocês aqui? A gente tem aqui um acesso aqui nessa barra de pinos do lado esquerdo da nossa placa para a porta serial. Os ART2, né, o TX, RX e o GND. Eu fiz a conexão então dos três pinos aqui, de três pinos, né, o pino de GND e dois canais do analisador lógico para a gente também estar analisando o sinal via aí o nosso analisador lógico e conectei esses jumpers respectivamente aí nos pinos PA2 e PA3. Agora nós vamos conectar o nosso conversor USB serial. Uma coisa muito importante aqui, esse conversor ele vem rotulado aqui os seus pinos de transmissão, recepção e GND. E também tem pinos de alimentação que nós não vamos estar utilizando aqui. Não é necessário, a gente já tem a alimentação da própria USB do PC. E claro, esse daqui a gente poderia utilizar, por exemplo, para gerar alimentação para algum outro circuito, né? Nós vamos então fazer o seguinte, vamos conectar aqui, ó, GND com GND, na barra de pinos aqui do lado esquerdo da placa. O RX aqui do meu conversor USB serial, que está aqui com esse jumper laranja, eu vou conectar no TX da minha placa, o TX do microcontrolador. E, consequentemente, o TX do conversor vai ser conectado no RX do microcontrolador. Vou fazer essa conexão aqui. Ok. E vou conectar em uma porta USB mais próxima o meu conversor. Tá legal. Feito isso, vamos transferir e fazer os testes. Uma coisa muito importante. Eu acabei de conectar ali na porta USB o nosso conversor USB serial. A aplicação que a gente vai utilizar aqui no nosso treinamento, né, o nosso terminal, eu utilizo esse cara aqui que é o Termit, né? Muito bom, muito flexível, essa ferramenta bem bacana. Eu vou aqui na opção Settings, eu vou buscar a porta com agora, onde está conectado aí o nosso conversor. É a porta com 11. Eu vou configurar para um baud rate de 9600, 8 bits de dados, 1 stop bit sem paridade, exatamente como a gente tinha configurado. Tá? Eu vou utilizar a opção aqui Append Nothing, porque eu não quero colocar caracteres a mais na transmissão. Só vou enviar o que eu realmente estou transmitindo nesse momento, pois a gente vai falar em outras videoaulas um pouquinho desses outros caracteres especiais aqui da tabela ASCII. Vou dar um OK. Excelente, ele já conseguiu conectar, já está disponível lá com o nosso conversor USB serial. Poderia acontecer da conexão não ser feita com sucesso, porque a gente tem aí uma incompatibilidade às vezes do driver desse chip que a gente está utilizando, tá? Que é o PL2303 aí, HX. Poderia dar um problema de conexão, isso às vezes acontece, tá? Principalmente quando a gente desliga o PC, reinicia o PC, às vezes ele perde porque o Windows tende a atualizar para o drive mais novo. Então, como que a gente faz para o Windows selecionar o drive mais antigo, que é o drive compatível com esses chips? A gente vai ter que ir lá no nosso gerenciador de dispositivos do nosso Windows, buscar aqui pela opção aqui, ó, portas com e LPT. A gente vai visualizar que o nosso conversor USB serial ele vai estar informando que está apresentando um erro de conexão, né? Então, o que a gente faria naquele caso? Aqui está perfeito. Eu clico duas vezes. Na verdade, eu vou clicar em propriedades, botão direito aqui, ó, atualizar drive.
No atualizar drive, em vez de pesquisar automaticamente, que o Windows tende a buscar o drive mais novo, eu vou colocar em procurar software do drive, permitir que eu escolha uma lista de drivers disponíveis, e aqui a gente vai colocar o driver de 2008 e dar um avançar. Vocês devem ter observado, eu já deixei disponível aí na nossa pasta, né, de drivers de aplicativos do treinamento, os drivers aí para estar fazendo aí a instalação desse dispositivo, seja para o Windows 10, seja para o Windows 7, seja aí para outras versões de Windows também. Importante, eu estou utilizando esse conversor, você poderia utilizar qualquer outro conversor, FTDI, outros conversores USB serial aí no caso, e talvez não precisaria de fazer esse ajuste. Então vou dar um cancelar, já está tudo certo aqui. Vou dar um clear para limpar essas mensagens aqui. E está pronto para a gente começar a transmitir. Tá. Eu também quero utilizar o conversor, aí o nosso analisador lógico. Eu vou utilizar esses dois canais, né? Depois eu vou nomeá-los de acordo com o sinal que estiver chegando, TX ou RX. Vou tirar esses rótulos que a gente tinha criado aí anteriormente. E vou configurar agora o analisador. Então eu vou colocar aqui o mais. Eu vou colocar aqui ASIC serial. Vou escolher o canal 0, uma taxa de 9600, 8 bits de dados, um stop bit, 100 bits de paridade. Exatamente aquilo que a gente configurou lá no microcontrolador. Vou adicionar também para o canal 1. Canal 1, 9600, 8, 1, certinho. Então já estamos com o serial configurado aqui para os canais 0 e 1. E é isso aí, vamos transferir a aplicação para testar agora. Ok? Vamos aqui para o switch. Não vou utilizar aqui agora o Live Expressions. Vou deletar todo mundo aqui. Perfeito. Legal. Eu também agora vou dar um terminate aqui. Vamos já começar a observar algumas coisas. Muito bem. Vamos então lá agora para a nossa ferramenta Termit, né, o nosso terminal. A gente pode observar aqui, ó, que já foi enviado a palavra teste. Passou 10 segundos que a gente não enviou nada, então automaticamente o que tinha lá no buffer? Tinha o caractere nulo, né? 0 ali, né? A gente não tinha transmitido nada. Então o Zart Receive, ele não recebeu nada do nosso terminal e ele enviou de volta o seguinte, ó, não recebi nada do Termit, então estou enviando 0, nulo. Estou enviando o teste de novo, por quê? Ele vai transmitir, ele fica nesse loop sempre. Então ele está transmitindo toda vez teste, teste, teste e não está recebendo nada. Como ele não está recebendo nada, ele está transmitindo nulo para informar que não recebeu nada. Agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a transmitir aqui, por exemplo, vou transmitir a letra A. Muito cuidado, vocês podem observar, ó, existe sempre um buffer no Termit. Isso é uma coisa boa, porque a gente pode vir aqui, utilizando a setinha para cima, buscar todo o buffer de palavras que a gente foi utilizando aí. Isso facilita a nossa vida, né? Só que eu tenho que tomar cuidado, eu só quero transmitir o A. Então, eu aperto backspace, vou transmitir a letra A. Teste, vocês podem observar, recebeu a letra A. Vou transmitir a letra B agora. Vocês podem perceber que foi recebido ali o B. Vou colocar o número, por exemplo, 8. Recebeu o número 8. Número 7. Recebeu o número 7. Então, mostra que está funcionando aí o nosso conversor, o nosso Termit, né? O nosso terminal serial, o nosso conversor também. Eu vou dar um reset para a gente poder fazer agora o quê? Vou dar um reset lá no microcontrolador e nós vamos agora inicializar aqui, ó, com a frequência de 2 megasamples, mais do que suficiente para a nossa taxa de 9.600. Vou inicializar esse cara aqui. Então vamos dar um reset. Vou ligar, vou soltar o reset. E vou brincar aqui, transmitir algumas coisas aqui. Então vamos lá. Por exemplo, a letra G, maiúsculo.
a letra C maiúsculo, por exemplo, a letra R maiúsculo, a letra O maiúsculo. E tá bom. Vou dar um stop e vamos ver o que a gente tem aqui. Olha que bacana. Tudo que foi transmitido e recebido, né? Então, por exemplo, vamos visualizar lá. Aqui começa. Então, primeiro foi enviado a palavra, olha só, já foi enviada a palavra teste e a letra G. Tá? Isso daqui é enviado pelo microcontrolador. Isso daqui é enviado pelo Termit. Ó, então, nós transmitimos no Termit o caractere G, a letra G. Então, olha que bacana, quando a gente usa esses analyzers aqui na nossa ferramenta, a gente é capaz de configurar aqui os diferentes canais e dos diferentes canais visualizar o que está chegando. E existe uma opção aqui, ó, Decoded Protocols. Olha que bacana essa configuração. Ele vai mostrando caractere por caractere toda a conversa. Então foi enviado teste, né? Nulo, depois foi enviado G, teste C, etc, etc, etc. Tá? Legal. Ah, por que enviou aqui, por exemplo, C duas vezes? Porque um foi enviado do PC, nosso, onde está instalado o Termit, para o microcontrolador. E o outro é o nosso Echo, que foi enviado do microcontrolador para o PC. Então, olha lá, a letra G enviada do... Então, vamos chamar esse cara aqui de PC. E vamos chamar esse cara de microcontrolador aqui, o nosso MCU. A gente pode vir aqui, ó, vamos buscar o próximo jumper, o próximo edge, a próxima borda negativa. Está lá, palavra teste G. Agora, o que é transmitido? É transmitido a letra C. O que é recebido? É recebido a letra C. O que é transmitido? A letra R. O que é recebido? A letra R. O que é transmitido? A letra O, recebido a letra O. E é isso daí. Finalizamos aí mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.